estudo de hoje. Nosso convidado hoje é nosso irmão Júlio, que vai falar do tema O Espírito Imortal e os Desafios da Caminhada. Agradecemos aos irmãos que estão conosco na manhã de hoje. Nós vamos preparar para a nossa página. As reuniões da casa estão no mural, depois dê uma olhada. O lembrete é sempre da questão do apoio, de ouvir e auxiliar a Rádio Janeiro, que é a nossa emissora da Fraternidade, o radinho antigo ou pelas redes sociais, companheiro de todos. O nosso pedido aqui, que a gente sempre faz, não pode deixar de esquecer, é as cascas de legumes, de frutas, não cito para a horta, para as bichinhas brincar, as minhocas. Pó de café usado, casca de ovo, tudo para a horta, tá? Depois produzir para a gente, aí depois a gente vai pegar couve, cebolinha, aquelas coisas, tá? Então agradecemos a presença de todos. Vamos para a nossa página preparatória. Com o título Jesus e os Meninos, pelo Espírito Veneranda, do livro Antologia da Criança, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Divino Mestre ama as crianças com especial carinho. Ele sabe que os meninos e meninas do presente serão pais e mães do futuro. Sabe que todos os pequeninos de hoje serão os administradores, ministros, juízes, professores, médicos, advogados, artistas, escritores, artífices, lavradores e operários de amanhã. E por isso simboliza neles a esperança do mundo, onde o reino de Deus será edificado. Jesus reconhece que se os meninos de agora quiserem, a terra do porvir será melhor, mais sábia e mais feliz. É por essa razão que o Divino Senhor se aguarda a compreensão e o concurso dos homens bons, também espera a cooperação das crianças fiéis. Graças a Deus. Jesus, amigos, irmãos, estamos agradecendo porque estamos reunidos em nome do bem, na nossa casa, para ouvirmos as lições, as orientações da manhã de hoje. Que a paz desse instante nos envolva os nossos familiares, os nossos irmãos, companheiros em dificuldades, que seja sempre amparado pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores, os nossos irmãos, que trabalham em prol da felicidade dos nossos irmãos e da superação dos obstáculos e as adversidades do caminho. Envolvemos e pedimos a ajuda da espiritualidade para o nosso irmão Júlio, que vai trazer o estudo nesta manhã. Estamos assim agradecendo a Jesus, nosso mestre, guia e governador do nosso planeta, e agradecendo a Deus, nosso Pai e Criador de todas as coisas. Que a paz seja permanente em nosso ambiente e em todos os locais. E assim seja. Então, vou convidar o nosso irmão Júlio. Muito obrigado. Acho que eu vou ter que sair da frente do slide, né? Não, tudo bem. Se você ficar em outro da slide da produção. Entendi? Se você ficar em outro da produção e o slide. Ah, então tem que mudar para lá. Você sabe. Vou mudar.
Bem, então vamos lá. Confrades, confreiras, meu cordial bom dia a todos e a todas. Que a paz de Jesus inunde os nossos corações. Mais uma vez, é uma alegria muito grande reunirmos-nos em nome do Mestre, já estou esquecendo aqui, ó. Reunirmos-nos em nome do Mestre para tratarmos do legado maravilhoso que ele deixou para nós, que é a sua doutrina de amor. Nós estamos aqui mais uma vez honradíssimos pelo convite que nos foi feito pela direção desta casa que nos acolhe, do Centro Espírita Humildade e Caridade, que eu vou começar, então, agradecendo toda a direção desta casa por esta maravilhosa oportunidade de trabalho. Eu não podia deixar de atender, né? Uma oportunidade de trabalho no campo da nossa doutrina, a gente não pode recusar. É preciso aceitar, é preciso trabalhar, é preciso divulgar. É o mínimo que a gente pode fazer pela nossa doutrina maravilhosa, já que nós nos comprometemos com o nosso mestre para dar seguimento, para divulgar, para falar a respeito. Então, eu não podia deixar de atender a esse convite, que na verdade não é um convite, né? É uma determinação. Vá lá e fale. Então, nós estamos aqui para atender a esta determinação que nos foi passada, essa incumbência que nos foi passada. E nós queremos, então, começar chamando a atenção para esse slide que eu acho muito bonito. Eu, vez por outra, eu tenho até que lembrar para não colocar na mesma casa 2 vezes o mesmo slide. Espero que não tenha tido colocado aqui da última vez. Porque eu acho ele muito bonito e eu coloco para me lembrar que, como um maestro, né? O nosso Criador, ele rege a imensa sinfonia do universo, toda a obra da sua criação através de suas leis. Leis físicas e leis morais. Já estou lá na frente. Por que cheguei aqui? Aí, deixa eu voltar. Então, o Criador, ele rege toda a obra da sua criação através de suas leis. Leis físicas e leis morais. E nós, enquanto espíritos imortais, suas criaturas, portanto, parte integrante da obra da criação, nós estamos sobre a égide dessas leis. Significa dizer que elas são comandos de observância obrigatória por todos nós. Aliás, não teria mesmo como ser diferente. Enquanto criaturas, enquanto parte da obra da criação, nós estamos submetidos a essas leis, quer nós queiramos, quer não. E dentre as leis morais, nós encontramos uma que é chamada a lei do progresso. A marcha do progresso é inexorável. O espírito imortal, impulsionado pela lei do progresso, ele pavimenta a estrada da sua própria evolução. Significa dizer que nós somos os artífices do nosso destino. Nós somos escultores de nós mesmos. É da vontade do Criador que assim seja, pois, na sua infinita bondade, ele nos criou
para a felicidade. E felicidade já está lá, muito bem. É sinônimo de progresso realizado. Vejam, felicidade é sinônimo de progresso realizado. Mas o espírito imortal, pelo menos nessa fase da evolução em que nós nos encontramos, ele é naturalmente acomodado. Verdade ou mentira? Nós só trabalhamos porque nós somos obrigados. É lei de Deus para nós. Não é que nem que sejamos obrigados, é para cumprir a lei de Deus. Mas a gente só vai lá porque tem que buscar o sustento do corpo. A gente só vai lá porque tem que buscar o sustento da família. Não é assim? Nós somos naturalmente acomodados. Nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Então, o progresso, para que ele possa ser realizado, ele nos impõe esforço, trabalho, luta. Precisamos de esforço, trabalho, luta, como nos ensina Joana de Ângeles. Ela diz para nós, essa felicidade, né, deverá ser conquistada passo a passo, mediante esforço pessoal. O outro não vai se esforçar por mim. O esforço é pessoal. Mediante esforço pessoal e o investimento da luta, de modo que desabrochem em nós as nossas potências divinas que nos impulsionam para a glória, que nos impulsionam para a felicidade. Então, o labor profícuo é condição para que as nossas potencialidades divinas possam aflorar e nos conduzir pelos caminhos que nos levam à felicidade. O Criador, no entanto, na sua onisciência, conhecendo-nos muito mais do que nós mesmos, porque Ele é o Criador, nós somos suas criaturas, para estimular a nossa caminhada, Ele lança-nos desafios. Desafios que Joana de Ângeles chama de desafios existenciais. E é em torno desses desafios que irá girar a nossa conversa desta manhã, que nós intitulamos, já está aqui, né? O espírito imortal e os desafios da caminhada. É muito interessante essa nossa conversa. A nossa veneranda Joana de Ângeles, ela vem realizando um trabalho educativo e evangélico de altíssimo valor. Através do seu trabalho, ela, como um facho, ilumina a nossa caminhada e, com isso, ela vem colaborando com o nosso Mestre Jesus. E a partir de 1989, ela deu ao seu trabalho um viés psicológico. E esse trabalho, então, foi denominado Série Psicológica de Joana de Ângeles. E essa série psicológica de Joana de Ângeles, ela é composta de 16 livros. E a nossa conversa desta manhã, ela está fulcrada, ela está baseada no 13º livro. No 13º livro, que é denominado Conflitos Existenciais. A fonte principal, então, dessa nossa conversa de hoje é esse livro, o livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles, mas não o livro todo. Né? O livro todo, ele careceria aqui tranquilamente de um seminário que levaria pelo menos um mês. Nossa conversa de hoje, ela está baseada tão somente na introdução e no capítulo 1 do livro.
Não é isso? Eu tenho que contar aqui, então, uma particularidade para vocês. Eu sou lá, como fui apresentado, da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. E lá no Damasco, nós, às quartas-feiras, realizamos o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Aqui é que dia? Sábado e 2 dias, olha só, que beleza, né? Então, lá às quartas-feiras é o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estudamos o Livro dos Espíritos. Mas, na última quarta-feira de cada mês, nós, então, estudamos o livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Eu fui agraciado lá pela direção da casa de conduzir o primeiro estudo. Então, nós fizemos um estudo sobre a introdução e o capítulo 1. A introdução e o capítulo 1. E aí, eu particularmente, né, as pessoas ajudaram lá, dando a sua força, mas eu particularmente gostei tanto que eu peguei esse trabalho, transformei numa palestra e estou trazendo aqui para nós hoje. Tá certo? Então, nós partimos de um trabalho que nós desenvolvemos lá. A segunda fonte que nós fomos beber para desenvolver esse nosso trabalho de hoje, o livro Caminho, Verdade e Vida, no item 32, psicografia do nosso saudoso, que estava ali como venerando, né? Francisco Canto Xavier, autor espiritual Emmanuel. E como nós estamos tratando de um trabalho espírita, eu penso que num trabalho espírita não pode prescindir das obras básicas. Então, nós fomos buscar também no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 5, que trata das causas anteriores e as causas atuais das aflições. Buscamos também o Livro dos Espíritos, na quarta parte, que trata das esperanças e consolações. E aí, o nosso trabalho ficou desenvolvido da seguinte forma. É muito interessante, né? As considerações iniciais, que nós já passamos por ela, não é isso? Neste momento, nós estamos tratando da apresentação do nosso tema de hoje. Posteriormente, então, depois daqui, nós vamos falar do próximo item, o ser humano e suas complexidades. E aí nós vamos adiante. Falaremos um pouco mais dos desafios existenciais e dos conflitos existenciais, de acordo com o trabalho de Joana, como nós falamos. E aí, quando nós falarmos dos conflitos existenciais, nós vamos perceber que, em alguns momentos, os nossos conflitos nos esmorecem. Nós esmorecemos, às vezes, diante dos nossos conflitos existenciais. E, então, nós vamos destacar que desistir não é opção. Diante das nossas dificuldades, nós vamos ver isso. Diante dos nossos conflitos, desistir não é uma opção. Vamos trazer algumas soluções apresentadas pela própria Joana de Ângeles, e aí, então, nós fechamos a nossa conversa com as nossas considerações finais. Aí vocês vão me perguntar assim, mas, Júlio, onde é que você pretende chegar com essa conversa comprida? Não é? Bem, o nosso objetivo é promover, fornecer alguns subsídios para o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental na nossa vida. E a gente precisamos cada vez mais conhecermos a nós mesmos. Os espíritos nos orientam, se não me engano, a Jane pode me ajudar, na questão 919, se não me engano, é lá que eles falam sobre isso. E aí, eu quero enfatizar, deixar bem claro que quando nós, às vezes, é comum, né, ao ouvir uma palestra, ao participar de um determinado trabalho, é comum a gente pensar no outro. Meu Deus, esse trabalho era perfeito, meu marido tinha que estar aqui ouvindo isso, não é? A minha esposa precisava estar ouvindo isso. Meu filho, isso cabe perfeitamente para o meu filho. Bom, no nosso caso, a gente precisa lembrar que quando nós apontamos um dedo para o outro, nós temos 3 voltados para nós mesmos. Não é? Então,
O defeito que nós vemos nos outros são exatamente aqueles defeitos que nós trazemos conosco. Dessa forma, esse nosso trabalho de hoje, nós não temos que pensar no outro, nós temos que pensar sempre em nós. Somos nós que precisamos daquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Por isso, a nossa proposta é fornecer subsídios para que nós possamos nos conhecer melhor, para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoiluminação. Tá certo? Então, vamos lá. A gente começa, então, entrando mais especificamente no nosso trabalho, lembrando que o Criador nos fez pessoas extraordinárias. Nós somos tão extraordinários que nós sequer nos damos conta do quão extraordinários nós somos. Cada um de nós é um universo à parte. E pensando nisso, já na quinta-feira, eu estava conversando com um médico e ele falou para mim de uma função do nosso cérebro que é chamada de simpática e parasimpática. Não é? Ela conhece, eu vou pedir ela para falar aqui para nós. Então, ele dizia para mim, naquela ocasião, que a função simpática do nosso cérebro diz respeito àqueles comandos que nós, aquilo que a gente quer fazer, comandamos para o cérebro e fazemos. Por exemplo, eu quero levantar a mão, eu comando para o cérebro e aqui eu levanto a mão. São as funções simpáticas. Mas nós queremos falar mesmo, não vamos falar, lembrar das funções parasimpáticas, que, dentre outras coisas, elas tratam daquelas funções do nosso corpo que atuam independentemente da nossa vontade, independentemente da nossa consciência, não é isso? São os nossos órgãos que funcionam sem que nós nem nos demos conta. Inconscientemente, nós estamos aqui falando, nossos intestinos estão funcionando, o fígado, o pâncreas, o coração está batendo, e isso independe de nós, conscientemente independe de nós. Então, nós somos realmente seres extraordinários, não é? E sabem por quê? Porque existe dentro de nós força que nós sequer nos damos conta. Nós não conhecemos. Nós não sabemos dessas forças que nós possuímos. Existe dentro de nós forças que nós não conhecemos. Aliás, então, para complementar, nós somos seres extraordinários, singulares. Né? Cada um de nós é um, singulares e complexos. Nós somos tão complexos que nós não sabemos nem mesmo quem somos nós. Verdade ou mentira? Né? Nem sabemos quem somos. Qual de nós aqui poderia dar uma autodefinição conscientemente completa? Já não é possível? Você conseguiria fazer uma autodefinição? A senhora está me olhando com cara assim, eu consigo. Consegue? São as nossas complexidades. Não é? Aí já começam os nossos desafios, saber quem somos nós. Já começam os nossos desafios. E eu diria assim, sem medo de errar, e vamos falar por quê. Qualquer definição que nós fizermos ao nosso respeito será uma definição incompleta. Ué, Júlio, mas por que incompleta? Por que nós não sabemos sequer de nós? Porque os dados a nosso respeito, que nos permitiriam uma definição completa de nós mesmos, não estão acessíveis a nós. Elas não vêm, de um modo geral, digamos assim, não afloram na nossa consciência. Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele diz para nós que a psique humana, ela é constituída de 3 partes. O id, né? O ego e o superego. Ela já adiantou ali para nós, então vamos lá.
Ajuda para mim. Lê aí para nós, por favor. Consegue? O id. O id... Está relacionado aos... Vocês estão ouvindo aí? Ah, bom. Está relacionado aos instintos e é totalmente inconsciente. Essa estrutura é formada pelos impulsos, instintos e desejos, sempre em busca do prazer. O id não lida bem com frustrações e quer sempre uma solução imediata para tudo. Essa estrutura desconhece a razão e valores morais. Observe como é perigoso o id. Né? Está relacionado aos nossos instintos e é totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Não se relaciona bem com frustrações, quer sempre soluções imediatas para tudo. Essa estrutura desconhece a razão e os valores morais. Isso é parte de nós. Nós vamos ver que é uma parte significativa de nós. Olha como ele é perigoso. E nós não temos consciência disso. Não é? Fala para nós, então, acerca do ego. O ego, como afirmam os psicólogos, faz parte da natureza do ser humano. Ele alimenta os nossos pensamentos e emoções, com base nos impulsos dos sentidos que moldam as nossas posições e convicções próprias. Irredutível, o ego é basicamente a nossa personalidade. Olha só, com base nos nossos impulsos, com base nos nossos impulsos dos sentidos que moldam as nossas posições e convicções próprias. Né? Aí vem o perigo. Irredutível. E é basicamente a nossa personalidade. Isso também é parte de nós, segundo Freud. Tá certo? Agora fala para nós sobre o superego, por favor. Mais um. O superego é o componente moral da mente humana. Com isso, ele representa os valores da sociedade. Reprime, por meio de punição ou sentimento de culpa, qualquer impulso contrário às regras e ideais. Então, observem só. O ego é o elemento moral, não é isso? Das nossas ações. Olha que interessante. Então, o id, ele cria demandas. O ego ajusta essas demandas à necessidade da nossa realidade e o superego incorpora o elemento moral às nossas ações. Então, nós precisamos sempre dos três, tá certo? Poderíamos dizer, então, que o ego, grosseiramente falando, ele executa um sistema de freios e contrapesos nos rompantes e impetuosidades do id, louvado nos alertas do superego, adequando-nos às exigências sociais. Não é isso? Nosso comportamento, aqui neste momento, ele está louvado nos freios do superego, nos adequando a este momento. Não é a mesma coisa que nós estarmos numa confraternização de final de ano do nosso trabalho. Não é a mesma coisa, tá certo? É ajustando-nos às exigências sociais. Então, vejam, como uma imagem diz mais que 1000 palavras, nós vamos trazer uma imagem para que nós possamos lembrar. Tudo isso que nós falamos com base na figura do iceberg. O iceberg, o que ele mostra para nós é tão somente a ponta do iceberg. 95% do iceberg fica submerso. Quando nós olhamos da superfície, nós não vemos. É o que está representado aí para nós. Né? Isto somos nós. Isto é a psique humana. Observe que a maior parte, então, como nós falamos, né, da psique humana, ela está no nosso inconsciente. Percebe? Nós não nos damos conta, está no inconsciente. Se a gente observar bem, o ego inconsciente, ele está aqui muito próximo do id. E o que é o id? Que nós acabamos de ver. Não é? É instinto, é desejo, é imediatividade. Olha que perigo. Não é? Então, veja, quando nós espraiamos o nosso olhar na nossa sociedade, pelo menos,
eu pergunto a vocês, o nosso ego, ele vai atender mais às demandas do id ou do superego? No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nosso comportamento, a nossa postura diz mais respeito aos freios do superego ou aos rompantes do id? Respondam para mim. Não é verdade? Não é? Então, mas vejam só, o superego, ele acrescenta o componente moral, e ele nos cobra, como ela leu, quando nós nos comportamos de forma contrária, através do arrependimento, através, né, do remorso. Então, quando nós damos asa, nós vivemos sempre nisso, né? A gente tem o comportamento, mas depois se arrepende, mas nós somos espíritas, nós sabemos que nós vamos ter que responder, mas a gente vive nessa onda, né? Às vezes na crista, às vezes no vale. Quando nós nos conduzimos na contramão, né? Do que determina, daquilo que o superego determina para nós, nós nos sentimos mal e a consciência nos cobra. Por quê? De um modo geral, quando nós nos conduzimos nesse sentido, nós vamos de encontro à lei de Deus. E onde é que está escrita a lei de Deus? Fala para nós. Na nossa consciência. Você ia responder imediatamente, eu sei. Na nossa consciência. Então, quando nós nos conduzimos contrariamente a esses comandos, a nossa consciência nos cobra, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Como nós afirmamos, então, na introdução do nosso trabalho, nós somos espíritos imortais, pavimentando a nossa estrada rumo à felicidade. Mas nós não caminhamos assim tão espontaneamente. Então, para estimular o nosso caminho, o Criador lança para nós desafios, para que nós possamos desenvolver, então, os valores sublimes que nós trazemos latentes dentro de nós. É a centelha divina que o Criador colocou em cada um de nós. E nós precisamos desenvolver essas potencialidades. Esses desafios, Joana de Ângeles chama de desafios existenciais. Mais um. Né? Joana de Ângeles, então, chama de desafios existenciais. E nós somos desafiados o tempo todo. Quer através geralmente, através de acontecimentos externos, quer envolvendo os outros, quer envolvendo a nós mesmos. Só para a gente citar como exemplo, as guerras. Né? Nós estamos vivendo hoje no mundo algumas situações de guerras. E é claro, a situação por que passa o povo ucraniano hoje nos deixa mal. É um desafio para nós. A gente tem que ver aquilo e aprender. No mínimo, aprender. E elevar o nosso pensamento em prece com relação àquelas pessoas. A situação que está acontecendo hoje no Oriente Médio, né? Israel contra o Hamas. Aquilo nos incomoda, aquilo nos choca. São desafios que a gente vai administrando. Não é? As guerras na África. Agora nós tivemos notícia que a Venezuela, Nicolás Maduro, querendo anexar parte do território da Guiana. Aquilo poderia ter gerado um conflito. Não está ainda livre disso, mas já está se chegando a um acordo. Seja como for. A Guiana, a gente nem lembra da Guiana, porque ela é quietinha lá no canto dela. Aí o outro vai lá porque é mais forte, vem cá, eu quero. É o mesmo que aconteceu na Ucrânia com relação à Rússia. Eu sou mais forte, eu vou tomar, é meu. Como é que é isso? Apareceu petróleo. Né? Interesse, ganância, não é? Essas nossas deficiências. Mas isso está longe de nós, embora sejam desafios
que sejam lançados para a gente ir vendo, administrando, aprendendo com eles, está longe de nós. Mas quando nós pensamos na violência urbana, aí já está bem próximo de nós. Quando a gente vai para outro estado, diz que é do Rio de Janeiro, aí a gente precisa dizer, não, é engraçado. Em maio a gente começa a falar para você do Rio. O que as pessoas dizem para nós? Bom, o Rio de Janeiro não é para amadores. Não é? O Rio de Janeiro não é para amadores. De fato, o Rio de Janeiro, a violência urbana é muito próxima de nós. E quando ela nos atinge, não é? Quando a violência urbana nos atinge diretamente, através de um amigo, através de um ente querido, de um familiar ou em nós mesmos, aí será o momento de nós utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio. A vida é feita de escolhas. Na verdade, quando nós falamos lá no início que nós somos os construtores de nós mesmos, nós esculpimos a nós mesmos, nós somos os artífices do nosso destino, porque o nosso destino, porque lá na frente, a nossa vida será consequência das nossas escolhas hoje, daquilo que nós resolvermos fazer hoje, das nossas ações hoje. A vida é feita de escolha. E nem sempre nós fazemos as melhores escolhas para a nossa vida. Quando o desafio, quando a aflição, a violência urbana, por exemplo, nos atinge diretamente, temos que fazer uso do nosso livre-arbítrio. E aí eu digo para os senhores e senhoras, sem medo de errar. A vingança, o ressentimento, o ódio, não são boas escolhas para nós fazer. E quando nós não fazemos boas escolhas para as nossas vidas, isso tem consequências. Você vai passar? Não. Ainda. Vejam o que nos diz Joana de Anjos. Mais um. Isso tem consequência. Aí, Você vai nos ajudar com a sua leitura? A criatura humana... Vocês estão ouvindo aí? Que sorte. Se eu estivesse lá, eu não estaria ouvindo. A criatura humana está destinada à plenitude, avançando, não poucas vezes, sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. Olha lá. A plenitude, é um dos livros de Joana, é o primeiro livro de Joana. Não é isso? E ela diz para nós, a criatura humana está destinada à plenitude. Mas essa plenitude ela é alcançada, de um modo geral, sobre injunções dolorosas. São esses desafios que nos são lançados, sobre injunções dolorosas. E aí a gente faz mais escolhas, má utilização dos recursos preciosos que se encontram a nosso alcance. Mais um, por favor. Aí ela continua dizendo para nós. De origem divina, experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe até atingir a felicidade que lhe está destinada. Então, lembrando, aquela nossa origem divina, que a gente precisa resgatar de dentro de nós, fazer florescer de dentro de nós. As más escolhas, no entanto, elas nos levam a seguir na contramão desses valores divinos. E a consequência é a potencialização dos nossos desafios. Joana chama a potencialização desses nossos desafios de conflitos existenciais. Percebem? Conflitos existenciais. Algumas vezes, nós não conseguimos... Fiz errado aqui, deixa eu voltar.
Algumas vezes, nós não conseguimos gerir os nossos conflitos. Nós não conseguimos gerir os nossos conflitos, os nossos desafios potencializados, não é? Nós somos desafiados, nós não conseguimos trabalhar bem com os nossos desafios, nós fazemos mais escolhas, nós não conseguimos gerir bem os nossos desafios. E aí, isso tem consequências. Você vai clicar na imagem de João. Ih, rapaz, será que não? Não está aí. Deixa eu... Você postou? Não está. Não botei. Acho que está abrindo, que está carregando. É? É. Oba, deu certo. Cadê o som? Nós não botamos. Bota no início, por favor, para a gente ter o som. É o nosso comportamento quando nós não conseguimos gerir bem os nossos conflitos existenciais. É só para dar uma relaxada, que vocês possam rir um pouco. Ela está ajeitando ali, para que nós possamos passar o melhor. Acho que o Paulo vai entender, né? Eu estou entendendo, mas não sei os demais. Tem alguma coisa embolada. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar isso. A gente pode sair desse e ir direto no vídeo, no arquivo que está o vídeo. Depois a gente volta para isso. É a mesa de som que está ruim. Não está saindo duas vozes? Não, é a mesa de som que está com problema mesmo. Ah, sim, sim. Bom, deixa eu explicar aqui rapidamente. O homem recebe uma encomenda, né? Pacotes pesados. E ele, quando ele toma conhecimento do que trata, que é isso? Dor, infortúnio, sofrimento. Eu não quero isso, não. Ele se recusa a receber os pacotes. Não, mas o pacote é seu. O senhor não é seu fulano? Então o senhor tem que receber o pacote. Não, não quero isso, não.
Então, o senhor tem que mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de se conduzir, para que o senhor receba outros tipos de encomendas melhores. Esse aqui é seu, toma. Mas eu não fiz nada de bom. Ah, fez sim, peraí, ele é um pacotinho assim pequenininho. De um modo geral, os pacotes são nossos. É consequência das nossas más escolhas, não é isso? Né? Durante a nossa caminhada, o pacote é nosso. Né? Mas nós nos recusamos a receber. Nós recebemos de qualquer maneira, guardamos em algum lugar e esquecemos o nosso pacote para lá. Né? Da mesma forma, nós nos conduzimos... Da mesma forma, nós nos conduzimos com os nossos conflitos existenciais, com os nossos estímulos, porque nós dissemos que os nossos conflitos são estímulos que nós recebemos para nos ajudar, nos auxiliar na nossa caminhada. Nós pegamos, então, os nossos conflitos e queremos guardar, queremos esconder, não queremos receber, não recebemos. A única diferença é que, com relação aos nossos conflitos existenciais, nós não nos damos conta da decisão que os transfere para o inconsciente. Nós recebemos o nosso pacote e transferimos aqui, para o inconsciente e esquecemos dele. A diferença com relação ao vídeo é que o ego consciente não toma conhecimento, não toma parte da decisão que transfere os nossos conflitos existenciais para o inconsciente. É como se nós colocássemos a sujeira embaixo do tapete, está ali. Mas a sujeira embaixo do tapete, ela deixou de ser sujeira? Deixou de existir? Não. Ela não deixou de existir. Logo, os nossos conflitos existenciais, que nós esquecemos, deixamos num canto, transferimos para o inconsciente, eles também não deixam de existir. Eles ficam aqui escondidos, mas não deixaram de ser sujeira. Não deixaram de ser os nossos conflitos, não deixaram de produzir os seus efeitos. Então, se esses conflitos nossos, eles são caracterizados, digamos assim, por ressentimento, por ódio, por inveja, está tudo lá, surtindo efeito. E esses efeitos que são produzidos, eles passam de uma existência para outra. Eles vão passando de uma existência para outra. E aí eles geram enfermidades, como nos diz Joana, bota lá para nós, por favor. Eles geram enfermidades. Lê para nós? São doenças? São as doenças da alma ou psicossomáticas, muito na moda ultimamente. A depressão, a ansiedade, o medo, o pânico, as aflições, a raiva e tantas outras, que tiram a alegria de viver, fragilizam a fé, a esperança, contaminam todas as áreas da vida. Gente, certamente nós passamos por essa dificuldade ou conhecemos alguém, por exemplo, que sofre de depressão. Eu tenho um filho que tem problemas de depressão. E a gente sabe, né, que essa doença da alma, por exemplo, a gente pode falar pela experiência do meu filho, né, tira a alegria de viver, né, fragiliza a fé, a esperança, contaminam todas as áreas da vida. É muito difícil quando ele está naquela situação mais difícil. Ele não é uma coisa grave, né, digamos assim, mas mesmo sendo num grau leve, ainda é difícil para nós, enquanto pais, pelo menos, eu imagino, não é para quem tem um parente, um familiar, é uma dificuldade passar por essa doença da alma. Imagine as outras.
tudo isso é consequência dos nossos conflitos que nós vamos deixando, que nós vamos passando, deixando passar, guardando, escondendo. Os nossos desafios. Os nossos desafios existenciais, se não forem enfrentados resolutamente, poderão dar origem às outras enfermidades, ainda mais graves, como problemas de pele, problemas respiratórios, problemas gástricos, câncer e etc. Aí a gente imagina, né? Quem tem um problema desse, meu Deus do céu, o que eu aprontei no passado? Não é? Hoje eu trato um câncer. Meu Deus, aí eu fico... Autoconhecimento é o nosso propósito, né? E aí eu paro para pensar. O que eu andei aprontando aí para trás para eu agora estar com esse problema, com essa doença? Aprontei, certamente. Não é isso? Então, gente, os nossos desafios, os nossos conflitos existenciais, se eles não forem enfrentados resolutamente, eles se transformam em enfermidades graves, cada vez mais graves e de difícil resolução. Então, os nossos conflitos existenciais, os nossos desafios, se eles não forem enfrentados resolutamente, eles enfermam, eles desorientam, eles nos causam situações dolorosas. Você ficou para trás. Não é? Nos causam situações dolorosas. Que se transformam em enfermidades. E aí a gente precisa lembrar que, nós chegamos a falar isso no slide anterior, que esses desafios existenciais são comandos divinos para estimular o nosso progresso. Portanto, como nós dissemos lá na introdução, são comandos divinos de observância obrigatória por todos nós. Como nos ensina a Joana, vamos lá no ensinamento da Joana. É contigo, você é a nossa oradora. O sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos, porquanto são carregados das heranças negativas, que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam de ser corrigidas. Então, olha só o que a Joana está nos falando, né? O sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais, aquilo que nós dissemos. Não é isso? São comandos divinos para impulsionar a nossa caminhada, mas eles precisam ser vencidos, porque se não forem vencidos, tem essas consequências que nós estamos vendo aí. Não é isso? Porquanto, só para sublinhar aqui, carregados de heranças negativas que procedem de experiências anteriores malogradas, que necessitam ser corrigidas. Então, o Pai Celestial vai chegar para nós e vai dizer assim: meu filho, você deixou essas provas para trás. Você botou embaixo do tapete. Você escondeu e esqueceu. Mas elas estão lá produzindo efeito. Elas precisam ser corrigidas. É o que o João está falando para nós aqui. Não é isso? Elas precisam ser corrigidas. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E a nossa consciência sinaliza quando nós não nos conduzimos de forma contrária, na contramão. E olha só que parte importante. Então, para que nós possamos tomar as resoluções corretas para nós continuarmos na nossa caminhada evolutiva, o ego vai precisar olhar para dentro de si mesmo e ver o que o self necessita de fato e tomar as resoluções para que ele possa se conduzir o espírito imortal no sentido ascensional da vida. Isso é muito importante. É muito importante porque, primeiro, nós, de um modo geral, nos recusamos a olhar para dentro de nós mesmos. Porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós não vemos coisas boas.
Aí a gente prefere deixar a sujeira embaixo do tapete. Eu não vou olhar, eu não vou fazer, eu não vou tomar as resoluções que eu preciso tomar para continuar na minha ascensão. Não é isso? Sabe o que acontece? Vem agora, eu vou falar, mas vem agora. Né? A gente acaba atendendo a esses espíritos na nossa reunião mediúnica. Quem faz parte da reunião mediúnica aqui sabe disso. Eles estão lá recalcitrando no equívoco, mas não querem ver a necessidade de fazer o caminho de volta. Não, eu quero continuar aqui. Eu quero continuar procedendo dessa forma. Eu quero continuar fazendo mal a ele porque ele me fez mal lá atrás. Meu Deus! Resoluções equivocadas, que não vão nos levar a essa ascensão de que nos fala Joana. Nós aqui não queremos, daqui a mais algum tempo, eu talvez mais perto que vocês, sermos atendidos nas mesas mediúnicas porque passou por aqui e não deu atenção para isso que ele está falando. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Olhar para as nossas imperfeições. E tomar as resoluções que precisam ser tomadas para a gente continuar a nossa caminhada. E aí a gente, às vezes, acha aquela parte que nós falamos, né? Os nossos conflitos, às vezes, a gente não consegue vencer, acha que não vai vencer. Mas veja, o Pai Celestial não põe nos nossos ombros fardos que nós não consigamos carregar, que nós não vamos suportar. Ele nos dá a carga, o fardo que nós conseguimos suportar. Então, os desafios existenciais, mesmo que potencializados e transformados em conflitos existenciais, que vão pesar quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, eles estão de acordo com a nossa capacidade de resolver. Portanto, e nós estamos atrasados. Portanto, aí, não é? Diante dos desafios, desistir não é uma opção. Nós não temos a opção de desistir. Vejam só o que nos fala Joana de Anjos com relação a isso. Está trazendo para nós algumas soluções. Lê para nós, por favor, querido, em voz alta. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam em patologias de difícil solução. Patologias de difícil solução. A necessidade dos enfrentamentos, olha só que coisa significativa que ela está dizendo para nós. Faz parte da existência humana. Lógico, gente. Se são desafios que nos são lançados por Deus, tem que ser coisa boa para fazer a gente caminhar. Faz parte da nossa existência. Sem os quais, diz Joana, o processo interior, o processo de crescimento interior ficaria interrompido. Fica lá embaixo do tapete e vai produzindo efeitos, vai produzindo doenças e a gente não sai desse círculo vicioso. Não é? Joana nos diz mais. Quanto mais se transfere o encontro com a realidade elaborada pelo eu consciente atual, mais difícil torna-se a construção da identidade pessoal, que se apresenta como destituída de significados elevados, ocultando as imperfeições que, afinal, fazem parte de todo o processo evolutivo. Olha mais que coisa, outra coisa importantíssima que nos diz Joana, não é? Quanto mais se transfere, o eu consciente, né? O ego consciente, foi lá, mergulhou, olhou para dentro de si mesmo, viu as nossas imperfeições, não são coisas boas, e adotou as resoluções. Olha, você tem que se conduzir nesse sentido. A sua próxima reencarnação deve ser nesse sentido. Você tem que passar por essas provas para resolver os seus conflitos existenciais. Aí eu não quero enfrentar a situação. Aí eu resolvo. Não, então eu vou lá. Né? Vou enfrentar a minha dificuldade. Quando encarna, esquece tudo, não quer saber, não faz, aí marca passo e às vezes até se compromete mais. Não é assim?
Pois é. Né? Então, a Joana fala para nós, ó, quanto mais se adia esse encontro com a nossa realidade, pior para nós, porque a nossa identidade, como ela diz aqui, a construção da identidade pessoal se apresenta destituída de significado elevado. E quando, na verdade, tudo isso é o mais significativo, faz parte do processo evolutivo. Deus coloca esses desafios para nós porque eles fazem parte do nosso processo evolutivo. Já estamos acabando. Última solução, só para a gente arrematar. Passa lá. Olha só. Joana diz assim, o ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis, ainda não explorados conscientemente. Lembram lá na introdução da nossa conversa, quando eu falei que nós temos forças dentro de nós que nós não conhecemos? Não é? São essas forças, são esses que a Joana chama de tesouros inigualáveis, não explorados conscientemente. Mas à medida que nós nos resolvemos enfrentar as nossas dificuldades, os nossos conflitos, Papai do Céu também vai nos mostrando essas forças para que nós lancemos mão e resolvamos as nossas dificuldades, os nossos conflitos existenciais. Mas aquele que se recusa a enfrentar, nunca vai ver, nunca vai chegar, nunca vai descobrir esses recursos. Percebe? Daí, gente, a nossa necessidade do autoconhecimento. Não é? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O primeiro passo, então, para solucionar os nossos desafios, os desafios da nossa caminhada enquanto espírito imortal, é, como não poderia deixar de ser, o autoconhecimento. Como é que nós podemos descobrir essas coisas? Descobrir essa parte nossa que nós não conhecemos para adotar as providências que são necessárias. Como é que nós podemos descobrir, chegar ao autoconhecimento? Veja, a análise imparcial dos nossos comportamentos, percebe? Eu tenho que fazer uma análise imparcial, eu não posso tomar partido a meu favor. Eu tenho que ser como se fosse o inimigo olhando para o meu comportamento. É ele que vai dizer a verdade para a gente. Não é o inimigo que diz a verdade para a gente? O amigo não. O amigo passa a mão na nossa cabeça, faz um carinho, fala de uma maneira eufemística, e a gente às vezes também finge que não está entendendo nada. Não. Mas o inimigo não, ele vai dizer a verdade para nós. Então, nós temos que fazer uma análise imparcial dos nossos comportamentos, das nossas tendências, aqueles pensamentos, aquelas coisas que nós ficamos traquinando quando nós estamos conosco mesmo. Não é? Isso vai mostrar para a gente o nosso id. Que eu ouvi um programa essa semana, acho que foi essa semana na Rádio Rio de Janeiro, que ele chamava de o nosso eu. Não é meu eu oculto, não. Eles davam um outro nome que agora não estou me lembrando. Não é? Mas aquele nosso eu escuro, que a gente não quer ver. Mas se forçar, apurar a visão, a gente vai ver. Com a análise das nossas tendências, com a análise dos nossos comportamentos. Tudo isso vai nos informar acerca de nós mesmos. Tem dificuldade? Está passando por dificuldade? Os profissionais da psicologia, para a gente fechar, eles nos ajudam nesse sentido. Clica na estrelinha, na estrelinha. Vamos ver se vai. E o som, né? Vê o que você consegue de melhor. Está indo? Está rodando? Então vamos esperar lá a manivela. Se a gente tem dificuldade,
os profissionais da psicologia estão aí para nos ajudar. Ah, não, Júlio, mas não tem grana para pagar análise, psicólogo. A gente vai buscar lá os recursos no SUS. Né? Quando a gente não pode, a gente vai ter que fazer um pouco mais de sacrifício, mas eles estão aí para nos ajudar. E vejam só o vídeo que nós trouxemos. Olha lá. Identificando emoções e sentimentos para o autoconhecimento.
Então, gente, a psicologia, por outro caminho, também nos mostra, nos ensina a controlar os nossos sentimentos negativos, as nossas dificuldades, as nossas emoções, sempre objetivando o conhecimento de nós mesmos. Então, para a gente encerrar, nós vamos lembrar que no enfrentamento dos nossos desafios, cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve de base. Eu estou adiantado aqui. Tá. Então, vamos lá, começando novamente. Cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve de base para futuros cometimentos, que facultarão a autoconfiança, o reconhecimento das potencialidades ignoradas, que respondem pelas forças morais de que é possuidor o self. Aquela força que nós falamos lá no início. E aí ela continua dizendo para nós: à medida que nós alcançamos patamares mais elevados, outros surgem convitativos, demonstrando que não existe pouso definitivo para quem deseja a plenitude, sem novas metas a serem conquistadas. Então, Joana de Ângeles está dizendo para nós, primeiro, da necessidade da autoavaliação para que nós possamos nos descobrir. Não é? E ela está sugerindo para nós que os desafios existenciais ou os estímulos divinos para a nossa caminhada, eles existirão sempre. Aliás, como não poderia deixar de ser. Porque, como nos informam os benfeitores da humanidade, a perfeição ela é quase infinita. Não é? Jesus era feliz porque ele tinha atingido um nível que ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Não é? A perfeição relativa. A perfeição absoluta do Pai, mas a perfeição relativa, quando nós pudermos dizer assim, olha, eu e o Pai somos um. Ou, pelo menos, eu já consigo fazer a vontade do Pai, como nos dizia Paulo de Tarso. Então, vejam, quanto maior o progresso realizado, maior, então, será a nossa felicidade. Não é? Muito obrigado pelo carinho da atenção. Desculpa por ter passado um pouco do horário. A gente acaba, às vezes, perdendo, falando um pouco demais, num comentário no outro. Aí, quando vai ver no final, faz falta. Tá? Muito obrigado pelo carinho. Muitíssimo obrigado por tudo. Um bom dia para todos. Que a paz de Jesus inunde os nossos corações. Palavra sim. Já estou saindo daqui. Pronto. Vou desmontando aqui. Então, estamos agradecendo nosso irmão Júlio, que trouxe o estudo da manhã de hoje. Agradecemos a presença dos amigos, encarnados e desencarnados. E que a paz deste momento se estenda por todo o dia e para todos os lares, todos os nossos irmãos. Agradecemos, Senhor, pela manhã de hoje, pelo estudo que nos trouxe o nosso irmão Júlio, e que a paz permaneça em nossos corações, que tenhamos um final de semana feliz junto com nossos familiares, desenvolvendo sempre nosso trabalho e esperando sempre a ajuda e a proteção da espiritualidade amiga. Agradecemos, Senhor, no momento em que encerramos o nosso estudo da manhã de hoje. E assim seja. Graças a Deus. Mais traga. Vamos agora para o passe, para o trabalho passe. A gente fala assim que o passe não é obrigatório. Quem estiver bem, quiser sair, fica à vontade.